Antes de dobrarmos os joelhos e levantares nossas vozes em oração, convido você a fazer algo diferente. Pare por alguns minutos e permita que o silêncio fale mais alto que as palavras. Nem sempre o primeiro gesto de devoção precisa ser um som. Às vezes, a primeira atitude é o ouvir. Ouvir a voz de Deus nas páginas das Escrituras, ouvir a própria consciência e ouvir o sopro do Espírito que corrige e guia. Neste silêncio preparado, nossas orações ganham forma, direção e sinceridade. Nem todas as verdades que ouvires serão suaves ao ouvido. Há verdades necessárias que rasgam o véu da comodidade e nos colocam diante de escolhas. Uma dessas verdades é esta: frequentar a igreja, cantar hinos ou servir em ministérios não cria automaticamente uma vida transformada. O som da congregação não substitui o caráter do coração. O título de cristão por si só não garante intimidade com o Senhor. A diferença entre uma multidão religiosa e um verdadeiro discípulo está em algo que não se mostra por ostentação, mas por obra: a cruz. E atenção, a cruz não se usa como adorno, a cruz se carrega. Paulo escreveu aos Gálatas que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Isso não é poesia moralista, é uma decisão diária de dizer não ao eu, que insiste em governar. Pertencer a Cristo não é apenas uma identidade externa. Significa que o velho homem, com seus impulsos e dominações, foi pregado, por meio do arrependimento e do renunciar, naquele madeiro. Significa que meus apetites não me comandam mais. Significa que, em vez de buscar prazer e segurança como fim, eu escolho viver para um propósito maior: glorificar o Senhor. Viver essa nova condição é, muitas vezes, uma rotina de crucificações pequenas. Diariamente, somos convidados a morrer para o ego, quando preferimos ouvir ao invés de responder com ira, quando escolhemos o serviço em vez do aplauso, quando, no momento da tentação, fechamos a porta ao invés de olhar para trás. Cada escolha assim é um prego a menos no que nos separa de Deus. O verdadeiro discípulo não vê a fé como um atalho para bênçãos ou sucesso terreno. A pergunta que pulsa no seu peito não é o que eu posso ganhar, mas como posso ser usado. E ser usado por Deus significa ser moldado para servir aos irmãos, aos necessitados, aos marginalizados, em resumo, ao Rei que deu tudo por nós. A advertência de Jesus permanece atual e cortante. Há pessoas que fazem obras, operam sinais, expulsam trevas, e ainda assim, se a intimidade não existiu, ouvirão palavras terríveis: nunca vos conheci. A performance religiosa pode enganar multidões, mas não engana o olhar divino. Deus te comove com intimidade, não com espetáculo. E então surge a pergunta que não admite omissão: em qual estrada você caminha? Pela estrada larga, que aceita concessões, que tem lugar para o orgulho, para o prazer fácil? Ou pela estrada estreita, que exige renúncia, humildade e perseverança? A estrada fácil atrai muitos. A estrada estreita exige custo. Ela corta o orgulho, derruba a vaidade e pede obediência onde a natureza humana quer insistir no próprio caminho. O que você faz quando ninguém vê? Este é o termômetro da fé verdadeira. A fé pública deve ter correspondência no privado. Caso contrário, é fantasia. Deus pesa intenções, não apenas movimentos. E quando o que pulsa em seu íntimo se alinha com o que declara a sua boca, então nasce a coerência que produz fruto espiritual. Não se contente com uma religiosidade de vitrine. Não permita que sua fé seja um figurino para ocasiões especiais. Busque com urgência o caráter que brota pela presença contínua do Espírito. Teste a si mesmo. Houve crucificação do meu orgulho? Tenho rendido os meus desejos ao Senhor? Ou ainda guardo segredos que corroem a minha alma? A verdade é esta: a presença de Cristo transforma. Não promete perfeição instantânea, mas um processo de arrependimento, correção
e crescimento. O verdadeiro crente tropeça, mas não permanece. Ele se levanta, confessa, é corrigido e segue adiante com um novo vigor. Isso é evidência de vida interior. Não brinque com a sua alma, é coisa séria. Agora, antes de orarmos juntos, faça uma pausa comigo. Respire fundo. Humilhe-se. Reconheça onde precisa da cruz novamente. Abra seu coração para que o Espírito revele o que deve ser deixado. E então, com sinceridade, peça: Senhor, quero ser conhecido por Ti. Transforma-me. Seguir a Cristo não é uma decisão que se sustenta apenas em palavras bonitas. O Evangelho não é um convite para uma vida de conforto, mas para uma vida de renúncia. Jesus mesmo deixou claro: quem quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e então acompanhá-lo. É uma ordem diária, não um evento isolado. Negar-se a si mesmo é mais profundo do que abdicar de hábitos externos. É recusar a coroa do orgulho, é abrir mão do direito de sempre ter razão, é aprender a servir mesmo quando ninguém agradece. Negar-se é perdoar quando o coração grita por vingança, é amar quando seria mais fácil ignorar, é obedecer quando a carne pede rebeldia. Carregar a cruz não é um símbolo vazio, mas um ato diário de sacrifício. A cruz corta, pesa, humilha, e ainda assim, nela encontramos a verdadeira liberdade. A carne clama por aplauso, mas o Espírito chama para o serviço silencioso. A carne quer aplausos de homens, o Espírito busca o aplauso de Deus. O Senhor nos alertou em Mateus 7. Muitos dirão: Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino. Isso nos leva a refletir. Quantos vivem a fé como espetáculo? Quantos transformam ministérios em palcos de vaidade? Quantos confundem reconhecimento humano com aprovação divina? O Senhor não se impressiona com títulos, cargos ou números. Ele se move diante da intimidade sincera. A pergunta que precisa ecoar dentro de nós é: o que move minhas ações? Busco o aplauso do público ou o sorriso do Pai? Essa é a raiz que diferencia a religião de relacionamento. O religioso cumpre ritos, o discípulo busca a presença, o religioso repete fórmulas, o discípulo escuta a voz do mestre, o religioso esconde o pecado debaixo da aparência, o discípulo se arrepende e busca transformação. E aqui está um ponto essencial. A batalha contra a carne não se trava em público, mas no secreto. É no silêncio da madrugada, quando só você e Deus estão acordados, que se decide se você é verdadeiro ou apenas um ator. É na hora em que ninguém assiste que se revela o caráter. Não adianta cantar alto na congregação se o coração é mudo diante de Deus no quarto secreto. Paulo escreveu em 2 Coríntios 13, 5: Examinai-vos a vós mesmos para ver se estais na fé. Provai-vos a vós mesmos. Esse autoexame é doloroso, mas necessário. Perguntas precisam ser feitas. Tenho crucificado meus desejos diante de Cristo? Ou tenho vivido em segredo com pecados que me afastam dele? Minha fé é fachada ou raiz? Meus hábitos mostram transformação ou apenas aparência? Um verdadeiro cristão não é alguém perfeito, mas alguém em constante arrependimento. Ele tropeça sim, mas não se acomoda. Ele chora diante do pecado e não ri com ele. Ele sente dor quando falha, mas encontra alívio no arrependimento. O Espírito Santo não o deixa em paz antes de haver restauração. O contraste que Jesus apontou é claro. A porta larga leva à perdição. A porta estreita leva à vida. E o detalhe é que poucos encontram essa porta. Isso significa que não basta andar com a maioria, não basta seguir tradições ou se esconder no meio da multidão. É preciso decidir com consciência que o caminho estreito é o seu caminho. Esse caminho exige custo. O preço é o orgulho. O preço é abrir mão da teimosia. O preço é negar a velha natureza e aceitar que Cristo governe cada detalhe.
suas finanças, seus relacionamentos, suas palavras e até mesmo seus pensamentos. É um custo alto, mas a recompensa é maior. Aqui é onde precisamos de coragem. Coragem para dizer não às paixões que parecem irresistíveis. Coragem para virar as costas para amizades que arrastam para longe de Deus. Coragem para abrir mão de prazeres que destroem o espírito. É por isso que a vida cristã nunca foi sobre facilidade, mas sobre fidelidade. A verdadeira intimidade com Cristo se manifesta no secreto, no íntimo, onde não há aplausos nem plateia. É ali que a fé se prova genuína. O altar não é apenas no templo, é no coração. O louvor não é apenas no domingo, é no estilo de vida. A oração não é apenas de lábios, é de conduta. E agora, antes de seguirmos para a oração de entrega, faço um convite. Examine seu coração neste momento. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: tenho carregado minha cruz ou apenas vestido um rótulo? Tenho realmente negado a mim mesmo ou ainda me agarro ao que Deus já pediu que eu deixasse para trás? Essa reflexão não é para te acusar, mas para te libertar. Porque a verdadeira liberdade não está em viver para si mesmo, mas em viver para Cristo. Quando você entrega, Ele transforma. Quando você se rende, Ele fortalece. Quando você deixa ir, Ele preenche com algo maior. Prepare-se. No próximo momento, começaremos a oração de entrega, pedindo que Deus arranque de nós toda resistência, toda vaidade e todo apego, substituindo por um coração humilde e disposto a obedecer. Senhor Todo-Poderoso, chegamos diante de Ti com os corações abertos, reconhecendo que sem a Tua presença nada podemos fazer. Não viemos aqui apenas para repetir palavras, nem para apresentar um ritual. Viemos porque temos sede de Ti, temos fome da Tua justiça. Precisamos da Tua graça para sermos transformados de dentro para fora. Pai amado, confessamos que o nosso coração é enganoso e muitas vezes buscamos máscaras para esconder o que realmente somos. Mas diante de Ti não há máscaras que resistam, não há fachadas que se sustentem. Por isso, pedimos, arranca toda dureza, toda vaidade, toda arrogância. Que cada parte do nosso ser seja exposta à luz da Tua verdade. Tira de nós o espírito de religiosidade, que finge, mas não transforma. Tira de nós o orgulho, que prefere parecer santo em vez de ser santo. Tira de nós a autossuficiência, que nos convence de que podemos caminhar sem Ti. Substitui, Senhor, por um coração quebrantado, humilde, contrito e completamente dependente da Tua presença. Senhor Jesus, ensina-nos a morrer para nós mesmos. Ensina-nos a crucificar diariamente a carne, os desejos desordenados e os impulsos que nos afastam da santidade. Queremos viver aquilo que Paulo declarou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Espírito Santo, entra em cada canto do nosso coração. Revela o que ainda precisa ser transformado. Confronta-nos onde estamos errados. Corrige nossas motivações. Lava nossas intenções. Purifica nossos pensamentos. Faz-nos lembrar que nada está oculto diante de Ti. Pai, pedimos que arranques de nós todo o orgulho e amargura. Substitui por mansidão e perdão. Arranca o ódio escondido, substitui pelo amor sincero. Arranca a inveja silenciosa, substitui por contentamento. Arranca a cobiça, substitui por gratidão. Queremos ser como vasos em Tuas mãos. Não vasos rachados que vazam Tua presença, mas vasos cheios do Teu Espírito. Faz-nos instrumentos de bênção, canais de paz, mensageiros de esperança. Que o nosso viver pregue mais alto do que nossas palavras. Senhor, toma também nossos relacionamentos, que aprendamos a honrar os pais, amar os irmãos, perdoar os amigos e até mesmo orar pelos inimigos.
Que o amor de Cristo seja visto em nossas atitudes e não apenas em nossos discursos. Pai, pedimos que nos ensines a confiar em Ti nos dias bons e nos dias maus. Quando a vida for dura, que a fé não desmorone. Quando a tempestade chegar, que a esperança não se apague. Quando o desânimo bater, que a Tua voz seja mais forte que os sussurros da derrota. Jesus, queremos que Tu sejas o centro da nossa vida, não apenas uma parte dos nossos domingos, não apenas uma lembrança nos dias difíceis, mas o centro de tudo. Que as nossas escolhas, os nossos planos e os nossos sonhos passem pelo Teu crivo. Se não Te glorifica, que caia por terra. Se não Te exalta, que seja removido. Pai, ajuda-nos a não viver apenas de aparências. Dá-nos coragem de confessar os pecados, de abandonar vícios, de cortar laços que nos afastam da Tua vontade. Que a cada dia sejamos mais parecidos com Jesus, no falar, no agir, no sentir. Espírito Santo, pedimos que faça nascer em nós um desejo profundo pela Tua palavra. Que ela não seja apenas um livro na estante, mas alimento diário, lâmpada para os pés, espada para as batalhas. Que ela molde nossa mente, fortaleça nossa fé e renove nossa esperança. Senhor, queremos Te dizer hoje, não a minha vontade, mas a Tua. Não os meus caminhos, mas os Teus. Não os meus sonhos, mas os Teus planos. Queremos ser guiados pela Tua voz e sustentados pela Tua mão. E assim, em rendição total, declaramos tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que planejamos, colocamos no Teu altar. Receba-nos, Senhor, como oferta viva, santa e agradável a Ti. Amado Deus, que cada pessoa que ora comigo agora sinta o peso das cadeias se quebrando, sinta o peso do pecado sendo arrancado, sinta o alívio do perdão sendo derramado. Que haja libertação onde havia prisão, que haja vida onde havia morte, que haja esperança onde só havia desespero. Jesus, Tu és o nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Senhor. Confiamos em Ti, entregamos tudo a Ti, pertencemos somente a Ti. Se esta oração foi também a sua oração, escreva nos comentários: eu me rendo a Ti, Senhor. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração de fé. Curta este vídeo para fortalecer ainda mais a mensagem e compartilhe com alguém que precisa aprender o poder da rendição a Cristo. Pai amado, ao caminharmos neste mundo, enfrentamos batalhas que parecem maiores do que nós. As pressões da vida, as dores que não se explicam, os gigantes que se levantam, tudo isso muitas vezes nos faz sentir pequenos, frágeis, incapazes. Mas é justamente nesses momentos que a Tua palavra nos lembra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, reconhecemos que sozinhos não temos forças. Nossos pés vacilam, nossa mente se confunde, nosso coração se assusta. Mas contigo podemos enfrentar qualquer adversário. Com o Teu Espírito podemos avançar sem medo. Assim como Davi, diante de Golias, parecia pequeno, desarmado e improvável, mas venceu pela fé, nós também declaramos: a vitória não está no tamanho da espada, nem na força do braço, mas na presença do Senhor dos Exércitos. A batalha é Tua, Senhor, e não nossa. Quando a vida nos apresentar gigantes de medo, de enfermidade, de dívidas, de solidão ou de injustiça, queremos lembrar que não estamos sozinhos. Tu és o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és a torre forte para onde corremos e encontramos abrigo. Senhor, dá-nos coragem para não retroceder. Quando o inimigo levantar a voz,
que a nossa resposta seja fé. Quando a porta se fechar, que a nossa reação seja oração. Quando o peso ficar insuportável, que o nosso primeiro movimento seja cair de joelhos diante de Ti. Pai, pedimos hoje um espírito de ousadia. Tira de nós o espírito de medo, de covardia, de paralisia. Dá-nos um espírito de coragem, de determinação, de confiança. Ajuda-nos a andar pela fé e não pela vista. Lembramos do que Jesus disse em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é a promessa viva. Se Cristo venceu, nós também venceremos, porque estamos nele. Senhor, ajuda-nos a enfrentar as lutas, não com desespero, mas com esperança. Não com murmuração, mas com louvor. Não com dúvida, mas com confiança. Que cada batalha seja uma oportunidade de ver o Teu poder agindo em nossa vida. Espírito Santo, fortalece o nosso interior. Faz-nos firmes quando tudo parece desmoronar. Dá-nos perseverança quando a jornada é longa. Dá-nos paciência quando a resposta demora. Dá-nos alegria mesmo quando as lágrimas insistem em cair. Pai, declaramos que não seremos vencidos pelo medo. O medo não será um nosso conselheiro. A ansiedade não será a nossa guia. A desesperança não terá a última palavra. Nossa confiança está em Ti. Mesmo quando as circunstâncias dizem que não há saída, sabemos que Tu és o Deus que abre caminhos no mar. Mesmo quando os muros parecem intransponíveis, sabemos que Tu és o Deus que derruba muralhas. Mesmo quando a morte parece definitiva, sabemos que Tu és o Deus que ressuscita. Senhor, pedimos que nos ensines a viver com essa confiança inabalável. Que os nossos olhos não se fixem apenas no problema, mas no Deus que é maior que qualquer problema. Que a nossa boca não se encha de queixas, mas de declarações de fé. Que possamos, como Paulo e Silas na prisão, cantar hinos mesmo acorrentados. Que possamos, como José no Egito, confiar mesmo traídos. Que possamos, como Noé, perseverar mesmo quando zombados. Que possamos, como Daniel, permanecer fiéis mesmo em meio à fornalha da perseguição. Jesus, sabemos que Tu és o nosso guerreiro, o nosso libertador, o nosso Senhor. Tu és o leão da tribo de Judá, aquele que luta por nós. Por isso declaramos que não andaremos sozinhos. Tu marchas à nossa frente. Tu guardas a nossa retaguarda. Tu nos cercas por todos os lados. Pai, ajuda-nos a nunca esquecer que somos mais que vencedores em Cristo. A vitória já foi decretada na cruz. O inimigo já foi derrotado. A morte já foi vencida. Vivemos não para conquistar vitórias, mas a partir da vitória que Cristo já nos deu. E agora, Senhor, pedimos fortalece cada pessoa que ora comigo. Levanta o caído, anima o cansado, cura o enfermo, liberta o oprimido, dá ânimo ao desanimado, traz vida onde há morte, esperança onde há desespero, paz onde há tormenta. Que cada luta se transforme em testemunho, que cada lágrima regue sementes de alegria, que cada noite escura seja vencida pelo nascer da Tua luz. Senhor, sabemos que as lutas virão, mas também sabemos que Tu és maior que todas elas. Por isso entregamos nossas batalhas nas Tuas mãos, confiando que a vitória é certa para aqueles que permanecem em Ti. Pai amado, ao chegarmos ao final desta oração, queremos antes de tudo levantar nossas mãos em gratidão. Gratidão pela vida, pelo fôlego,
pelo dia de hoje. Gratidão pelas vitórias já alcançadas, mas também pelas lutas que nos moldaram. Gratidão pelos momentos de alegria que nos enchem de esperança e até mesmo pelas lágrimas que nos ensinaram a depender mais de Ti. Senhor, quantas vezes esquecemos de agradecer pelas pequenas coisas? O sol que nasce, o pão de cada dia, a família que temos, a proteção invisível que nos acompanha, os livramentos que nem percebemos. Quantas vezes dormimos sem notar que Tu estavas velando por nós? Quantas vezes caminhamos sem perceber que Tu estavas sustentando os nossos passos? Hoje queremos corrigir isso. Queremos parar e dizer simplesmente, com todo o coração, obrigado, Senhor. A gratidão abre portas no mundo espiritual. Quando agradecemos, reconhecemos que tudo vem de Ti. Quando agradecemos, nossa fé é fortalecida, pois lembramos das Tuas obras passadas e confiamos nas futuras. Obrigado, Senhor, porque nunca estivemos sozinhos. Obrigado porque cada cicatriz conta uma história da Tua fidelidade. Mas, além da gratidão, também queremos renovar nossa confiança. O futuro pode ser incerto para nós, mas nunca é para Ti. Tu já estás no amanhã, já conhece os caminhos, já tens preparado cada detalhe. Por isso não queremos viver com medo do que virá. Queremos viver em confiança. Queremos descansar na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Pai, entregamos nossas preocupações nas Tuas mãos. Entregamos nossa família, nossos sonhos, nossas finanças, nossa saúde, nosso trabalho, nosso ministério. Nada é pequeno demais para Ti e nada é grande demais para Ti. Tu és o Deus que governa sobre tudo. Senhor, ensina-nos a viver com um coração rendido. Quantas vezes insistimos em carregar fardos que não são nossos, em lutar batalhas que já foram vencidas por Ti? Hoje, decidimos entregar o controle, entregar a ansiedade, entregar o medo, entregar os planos. Queremos dizer como Jesus disse no Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Que a nossa vida seja um reflexo dessa entrega. Que as pessoas olhem para nós e vejam paz em meio às tempestades, alegria em meio às lutas, esperança em meio às incertezas. Que a nossa confiança em Ti seja tão visível que outros sejam inspirados a Te buscar. Senhor, se há alguém ouvindo esta oração que está desanimado, renova suas forças agora. Se há alguém aflito, dá-lhe paz. Se há alguém sem esperança, acenda a chama da fé em seu coração. Se há alguém distante de Ti, toca-o profundamente e traz de volta o Teu amor. Declaramos que a nossa vida pertence a Ti, que os nossos dias estão nas Tuas mãos, que a nossa história será escrita pela Tua graça. E ao final de tudo, quando olharmos para trás, veremos que o Senhor esteve em cada detalhe. Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso amigo fiel, queremos Te adorar não apenas com palavras, mas com atitudes. Queremos Te exaltar em cada escolha, em cada decisão, em cada gesto. Que o nosso viver seja um testemunho do Teu amor. E Espírito Santo, continua sendo nosso conselheiro, o nosso guia, o nosso consolador. Fala conosco nas madrugadas silenciosas, nos dias de incerteza, nas horas de dor. Que possamos ser sensíveis à Tua voz e obedientes à Tua direção. Pai, encerramos esta oração declarando que confiamos plenamente em Ti. A nossa fé não está nas circunstâncias, mas no Deus que governa todas as circunstâncias. O nosso coração não se apoia nas aparências, mas na Tua promessa. E a nossa esperança não está no que vemos, mas no que Tu já determinou no céu. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque Tu és fiel. Obrigado porque cada palavra aqui dita não cai no vazio, mas chega diante do Teu trono. Que a Tua bênção repouse sobre cada pessoa que fez esta oração comigo. Que a paz do Senhor guarde a sua mente e o seu coração. Que a alegria do Espírito seja a sua força.
que a graça de Jesus seja a sua vitória. E, acima de tudo, que cada vida seja um testemunho vivo de que o Senhor continua operando, curando, libertando e salvando. Amém.